Jorge Sampaoli pediu o retorno de Bruno Fux. Será que isso é possível de acontecer? A gente vai trocar uma ideia. Tem também os convocados do Verdão, os jogadores do Palmeiras fizeram história e colocaram as suas seleções na Copa do Mundo. A gente vai explicar aqui, comentar para vocês o que aconteceu ontem na rodada da eliminatória. Tem também o Verdão ganhando do Real Madrid. O Real Madrid não teve como esperar agora e o Verdão ganhou, a gente vai trazer para vocês também, e o Palmeiras acertando a contratação do meia, destaque do Novo Horizontino. Você já viu essa história, né? Então vamos junto? Deixa aquele like no vídeo se você já conhece o nosso trabalho. Se você ainda não nos conhece, por gentileza, fica até o final do vídeo. Se você curtir, aí sim você deixa o seu like e se inscreve. Muito prazer, eu sou Bruno Ramos e na companhia do meu amigo Erlan Dias a gente chega para mais um vídeo aqui, muita informação, debate, entretenimento, resenha sobre o Verdão e futebol em geral. Fechado, meus amigos? Vamos aqui falar desse caminhão de notícias aqui que nós trouxemos para vocês e vamos lá começar do começo. O Palmeiras acertou a contratação do meia destaque de novo do Novo Horizontino. Informação dos amigos do nosso palestra, né? O Palmeiras que é sempre muito atento nessa captação de jovens aí para as categorias de base. Depois do título do Sub-20, a diretoria do Palmeiras busca outros nomes para comandar a equipe comandada por Lucas Andrade. O Palmeiras acertou a contratação do Vitor Gabriel, que é destaque do Novo Horizontino por empréstimo com opção de compra. O vínculo do atleta aí com o Palmeiras vai ser de uma temporada e nesse ano ele soma 15 jogos com 8 gols marcados em 2024. Ele jogou em 27 oportunidades e marcou 9 gols. Ele é meio campista, ele já foi relacionado aí para a equipe do Novo Horizontino, profissional, né? Então é um jogador que vem para o Palmeiras e tem o Palmeiras que tem uma campanha aí absurda, né? O Palmeiras conquistou o Brasileiro Sub-20 pela 4ª vez, sendo bicampeão consecutivo. O primeiro título foi em 2018, o Palmeiras ganhou do Vitória, e aí na sequência em 2022 o Palmeiras ganhou do Corinthians, né? E no ano passado o Palmeiras derrotou o Cruzeiro na decisão. E o Lucas Andrade, que é o técnico do Palmeiras do Sub-20, ele disputou 23 partidas pelo Brasileiro Sub-20 desse ano, 16 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 50 gols marcados, 24 sofridos. E os artilheiros aí, Eric Belé, olho nele, bom de bola, Riquelme e Felipe, os dois com 9 gols cada um, e o Palmeiras venceu aí todos os 13 jogos em que jogou como mandante. Então tá aí o Palmeiras fazendo mais uma captação, né, cara? Isso é muito legal. Eu te mandei um vídeo, inclusive, né, no WhatsApp, mostrando a atuação do zagueiro do Palmeiras contra o Real Madrid. Não, acho que essa eu não te mandei, mas tem um lance aqui, eu vou tentar procurar para pôr na tela, quando você estiver comentando, a jogada que o moleque faz, que é simplesmente bizarro. Ele tem cacuete de meia, ele tem uma noção de volante e o moleque é zagueiro, que é a nossa notícia seguinte aí que a gente vai falar do Palmeiras batendo o Real Madrid. Mas é muito bom, né, um time atento no mercado, né, cara? Você vê que não tem mais espaço para amadorismo, né? Cara, é sensacional, né? A gente já falou bastante da base. Quanto mais você capta, né? É o verbo. Quanto mais você vai captar fora, você vai conseguindo fazer mais receita. E o interior de São Paulo, eu não sei nem se o menino que do Novo Horizontino é do interior de São Paulo, mas os times do interior de São Paulo, né, historicamente sempre rendeu muito, né? Eu que sou aqui do União São João de Araras, o time tinha meio que falido e voltou agora, mas nossa, saía de monte de jogador daqui, da Ponte, do Guarani. O Novo Horizontino está em quinto, né, na Série B, e a exemplo aí de outros times, como o próprio Mirassol, vem mudando muito a estrutura. Não é o Enzo aí do Marcelo, não. Inclusive tem a fala do Marcelo para colocar. Não sei se é o filho dele na jogada aí, o camisa 7 ou é o 9, mas enfim. Tá com cara, hein? Não, acho que não é não, acho que não é não. O filho do Marcelo, se não me engano, é lateral, não é? Deve ser lateral igual ele, mas enfim. Ele é atacante, mas eu acho que ele é 9, se não me engano. Mas ele cita aí. Então, Olha que sensacional. Olha o nível de consciência do rapaz. E zagueiro, hein? Zagueiro. É doido, né? Que na base. Por isso que às vezes a gente vê uns profissionais. Eu não sei se é o caso desse, né? Mas tem muito moleque que cresce jogando de atacante e tal. Aí, às vezes, pela altura, pela força física, vai recuando, né? E às vezes é um moleque que cresceu jogando no ataque. Só que aí ele vira zagueiro, só que a habilidade tá aí ainda, né? A habilidade, às vezes, dele crescer ali. Né, na escolinha, na escolinha, né, jogando às vezes até na rua. Eu não sei se a molecada joga bola na rua ainda, né, mas a rua costumava ser uma baita escola. Aí do Marcelo ele chegou a falar, né, isso aqui, ó. Fala galera, tô aqui para parabenizar o Palmeiras, a base do Palmeiras é espetacular. Hoje jogaram contra o meu filho, né, que joga no Real Madrid. Foi um jogo muito bom, um jogo duro,
com muita qualidade. Queria mandar um abraço para todos vocês. Sou fã do Palmeiras, sou fã do estilo de jogo, sou fã da Leila. Ou seja, tamo junto. Grande abraço. A Leila, quando viu esse vídeo aí citando ela de graça, hein? Ele é bom, só não pode encostar nele, né? Mas ele é bom, ele é um cara sensacional, o Marcelo. Consertando a groselha que eu falei aqui, porque eu não faço ideia, tá? Não conheço o filho do Marcelo, mas é realmente isso. Ele é centroavante, joga de centroavante lá no Real Madrid. O Enzo Alves. Então aí já vi que já tá muito bem encaminhado. E falando até da vitória do Palmeiras aqui. Ele é bom, né, velho? Esse naturalizou espanhol, né? Acho que sim. Então, se naturalizou o espanhol, porque eu vi até que tinha sido convocado já para a seleção de base da Espanha, e entrando no assunto aqui que o Palmeiras ganhou do Real Madrid, o Palmeiras ganhou com o Real Madrid e avançou com 100% de aproveitamento no Mundial Sub-17. Eu tava falando do Sub-20, mas aí vem os monstrinhos do Sub-17, que é uma bizarrice também. O Palmeiras venceu o Real Madrid da Espanha ontem, o Real Madrid não pode mais esperar. A partida que ocorreu na cidade de Córdoba aí terminou com um placar de 2-0 para o Palmeiras. O jogo foi válido pela terceira e última rodada do Mundial de clubes da categoria. E com esse resultado, o Palmeiras ele avança para as quartas de final do torneio e se classificou com 100% de aproveitamento, cara, 100%. E aí, sobre a vitória, né, ela foi construída ainda no primeiro tempo, aos 25 minutos, o Juan Francisco abriu o placar e apenas 8 minutos depois foi a vez também do Juan Iago marcar o seu gol e foi de cruzamento, né, da esquerda, ele ampliou a vantagem aí para o Palmeiras, e o Palmeiras termina essa fase de grupos da competição, cara, com 100% de aproveitamento, que essa equipe de Sub-17, ela é comandada pelo Arthur Itiro, que ele venceu os seus 3 jogos, e na estreia do torneio, o Palmeiras já tinha batido o Betis por 2-1, e na segunda rodada ganhou de 5-0 da equipe do Córdoba. Inclusive, o Palmeiras busca o tricampeonato consecutivo do torneio, o Palmeiras é atual bicampeão mundial de clubes Sub-17, uma coisa pouco falado, né? Esses dias o Flamengo ganhou do Barcelona ali, óbvio, um baita de um título, né? Mas parecia o título do profissional. E a primeira conquista aí no ano de 2018 foi justamente sobre o Real Madrid. O Palmeiras ganhou sobre o Real Madrid em 2018 e naquela ocasião o Palmeiras venceu a grande final ganhando por 4-2. E essa geração Sub-17, ela não se resume só apenas a esse torneio, tá? O Palmeiras também disputa e lidera outras competições aí bem importantes no Brasil. A equipe do Palmeiras é líder isolada no Campeonato Brasileiro e eles também estão na ponta do Campeonato Paulista da categoria. Então, cara, se tratando de base aqui, meu Deus do céu, né? O Palmeiras é bizarro. Eu não sei se o Eduardo tá jogando, que é aquele que fez um golaço, eu até postei outro dia um vídeo que ele sai driblando todo mundo no meio campo, ele tava jogando pelo Sub-17, mas ele tinha 15 anos, né? Quando ele fez aquele gol, acho que ele tá com 15 ainda. Deve fazer 16 ou até o final do ano aí. E é isso, mano. Desde muito novo. Eu acho que eu trouxe Sub-8 ou Sub-9 do futsal um mês atrás aí, né? E a molecada já jogando pra caramba, assim, já mudou muito, né? Na nossa época, que todo mundo quase sonhou ser jogador, você tava ali com 14, 15 anos, você ainda tava na escolinha, depois que você começar a procurar um clube. Hoje em dia, velho, 8, 9 anos, já tem que estar num clube, já entendendo a filosofia, talvez, no futsal, e depois indo pro campo, né? O Palmeiras, agora é o que a gente tá falando nos últimos dias, né? Vai daqui uns 5 anos aí, todo dia do ano vai estar caindo dinheiro na conta do Palmeiras, a gente não vai saber nem de onde. Exato. E ontem teve eliminatória, né? Os jogadores do Palmeiras que tiveram presentes ali, vocês teve alguns jogadores que participaram dessa rodada e eles confirmaram suas seleções na Copa do Mundo. Infelizmente o Flaco não foi nem relacionado, hein? O Pardal do Scaloni não escalou ele lá. O Palmeiras foi representado aí por 5 dos seus jogadores, o Gustavo Gomes, o Ramon Sosa, que eu não assisti o jogo do Paraguai, mas disseram que o Ramon Sosa jogou muita bola. O Emiliano Martinez e o Piquerez inclusive de titular no Uruguai, e o Flaco Lopes na Argentina, que infelizmente não foi relacionado, né? Eles garantiram a vaga para a Copa do Mundo de 2026, nessa quinta-feira, e os argentinos eles já estavam praticamente classificados, eles fizeram isso na rodada anterior, né? E falando aqui do Gomes e do Sosa, os dois palmeirenses eles foram titulares, o Gustavo Alfaro que está fazendo um trabalho incrível lá no Paraguai, conseguiu classificar os caras depois de 14, 15 anos, 2010 foi a última classificação do Paraguai para a Copa, e eles empataram 100 gols com o Equador,
no Defensores del Chaco, lá no Paraguai, e o Gustavo Gomes, ele ficou em campo os 90 minutos, ele teve uma atuação muito boa. Já o Sousa também foi bem elogiado, depois vocês podem pegar os highlights deles aí e avaliar, né, de acordo com o seu critério, mas os dois foram bem na partida de ontem, e a seleção do Paraguai chegou aos 25 pontos e não pode mais ser alcançada pela Venezuela, que está ali na 7ª posição. Então, o Paraguai vai jogar uma Copa do Mundo. Eu acho que, cara, fico muito feliz pelo Gustavo Gomes, viu? Piquerez e o Martinez, o Marcelo Bielsa colocou o Piquerez de titular, ele jogou os 90 minutos, 3-0 sobre o Peru, eles ganharam, e o Piquerez, ele fez uma partida também bem regular, ele conseguiu seguir um nível dele ali. Disseram que o Arrascaeta também foi muito bem, né? O Piquerez chegou até a dar umas finalizações de fora da área. Já o Emiliano acabou ficando no banco e nem entrou no jogo. O Uruguai chegou a 27 pontos, garantiu a vaga na Copa do Mundo, e é a primeira vez na história que o Uruguai vai participar no torneio pela 5ª vez seguida. E o nosso glorioso Flaco Lopes, ele foi convocado pela primeira vez na seleção argentina, e o Flaco Lopes acabou sendo cortado, né? Nem por deixar o menino no banco, Scaloni. Eles que ganharam de 3-0 esse jogo, eu assisti, e bizarro a qualidade do senhor Messi, né? Às vezes você olha a frente da Argentina ali também, às vezes faz sentido, né? É muita qualidade, cara. É muito. Olha o Álvares, você olha os caras que entram ali, é um negócio absurdo, não tem como. Esse jogo aí ficou marcado pela despedida do Messi em solo argentino, e ele que deixou 2 gols. Então, o que nós temos hoje aqui a última rodada das eliminatórias acontece na terça-feira agora, dia 9. O Gomes e o Sousa, eles vão para o Peru, e o Piquerez e o Martínez, eles vão para o Chile, enquanto o Flaco, ele vai para o Equador, e todos eles já têm aí os times envolvidos com a situação definida para a Copa do Mundo. Então, não vai ser surpresa agora se o Flaco Lopes for relacionado e jogar, porque a Argentina já está classificado. Agora, o Scaloni pode colocar o Flaco para jogar. E, pô, não sei se vai rolar um rodízio, né? Talvez tenha um rodízio, o Gomes pode descansar, o Sousa também, o que seria muito importante, né? Até falando ali de preservação, mas a gente pode ter o Flaco Lopes aí coroando a sua convocação, né, cara? O que você pensa a respeito aí? O lado bom não, né? Porque isso implica na gente ter sido eliminado da Copa do Brasil, mas a galera convocada volta e ainda tem uns dias até depois do jogo ali contra o Internacional. E aí quem tá na Copa do Brasil já vai ter que chegar direto. Isso quem conseguir jogar, né? Dependendo do lugar que tiver a distância, nem consegue, sei lá, chega muito em cima. Mas é isso, fiquei muito feliz pelo Gomes mesmo, porque a gente já lembra aqui que ele já foi muito criticado lá também, né? Pelos torcedores do Paraguai, então a gente até estranhava, o cara sempre jogando muito aqui, às vezes era criticado por lá. Eu me lembro que uma vez ele anulou a seleção brasileira, assim, ele já jogou bem, né? Acho que os caras é meio corneta igual o palmeirense lá no Paraguai também. Mas legal pra caramba por ele, o próprio Sousa também. Eu tô vendo a galera pegando muito no pé do Sousa, até entendo, ele realmente, alguns jogos ele entrou mal, mas eu boto fé, né? Eu acho que ele tem mais potencial que o Facundo, por exemplo. Acho que ele tem ele pode evoluir bastante ainda, então indo para a Copa do Mundo, aí ganhando moral, é legal pra caramba. E é isso, né? Hoje a gente tem um time de selecionáveis, né? Por enquanto não tem no Brasil, que tinha, que era o Estevão, que inclusive fez seu primeiro gol ontem, né? Agora já não tá mais, mas acredito que aí que é questão de tempo pra gente ter, viu? Acho que é questão de tempo pra gente ter, talvez o Vitor Roque tendo uma oportunidade, que o Brasil agora tem uns amistosos aí para jogar, né? O Andrés Pereira voltando, o Andrés chegou a ser titular também, assim, meio que absoluto da seleção, acabou perdendo espaço, mas eu acho que é só questão de tempo para a gente ter convocação em data FIFA aí e tá metade do time, ou mais do time titular convocado, né? É ruim por um lado, mas quer ter o time bom, você vai ter o time com selecionáveis, não tem como, ainda mais na América do Sul. Exatamente. Uma coisa que eu queria colocar aqui, senhores, para vocês, rapidinho, que é uma menção simbólica, né? Simbólica ao Gustavo Gomes. E, senhores, colocar na tela aqui para vocês, rapidinho, uma menção honrosa aqui ao Gustavo Gomes, né? Que se emocionou ontem, ele classificou o Paraguai para a Copa, ajudou a classificar o Paraguai para a Copa depois de 15 anos, e vale a ressalva aqui o quão esse cara é monstro, né? Ele não vive o seu melhor momento da carreira, mas ele é impressionante como ele veste a camisa, né? Seja do Palmeiras ou da seleção que ele tá, o cara sempre dá o seu máximo. Para mim, que eu vi, eu respeito quem viu. Vai chegar os caras aí e vai falar: tem Luiz Pereira, tem Roque Júnior, tudo bem, respeito sua opinião, mas que eu vi Roque Júnior, tá? Para mim é o maior zagueiro da história do Palmeiras. Para mim, que eu vi, tá? E olha aí, o homem parece um super-herói, tá maluco? Olha a aura do cara, rapaz. E, enfim,
Gustavo Gomes ajuda a classificar o Paraguai, e é impressionante, o cara coroa uma carreira absurda com uma Copa do Mundo, né? Ele merece demais. E ele, assim, obviamente, na qualidade aí vai da opinião, mas em títulos, né? Impressionante o número de títulos dele pelo Palmeiras. Passou o Luiz Pereira, inclusive, em gols, né? Não tô falando que ele é melhor que o Luiz Pereira, mas ele passou em gols, pra você ver. O Luiz Pereira jogou no Palmeiras há muito tempo, demorou todo esse tempo, a gente teve um monte de zagueiro bom, e só o Gomes conseguiu ultrapassar o número dele ali como artilheiro. Fora a liderança, né, cara, que eu acho que pega muito também. A gente sabe quando o Gomes não joga, falta alguma coisa ali no campo, o cara que domina. Me preocupa muito o momento que a gente tiver que se despedir do Gomes, né? Me parece que aos poucos vai chegando esse momento, mas tá crescendo, viu? Eu acho que a gente tem mais alguns anos aí numa qualidade legal, óbvio. Vai chegar na idade o cara ficar mais lento, né? O modo do cara não é mais o mesmo, isso é normal. Mas ele ainda tem muita qualidade, ele ainda ajuda muito. Quando joga ele, muito embora eu goste do Fux, eu sei que o Mikael muita gente não gosta muito, também não sou muito fã, mas eu gosto muito do Fux. Mas quando tá Murilo e Gomes hoje, eu sinto uma segurança absurda, cara. Então, torcer para que ele ajude a gente mais alguns anos aí. A exemplo que você falou do Veiga, né? O Gomes eu acho que é um cara também para pensar talvez em aposentadoria no Palmeiras. O Palmeiras não tá tendo jogador com... Depois do Zé Roberto não teve jogador tão enterrando assim, né? Mas eu acho que pode ser um caminho. Bem pensado, né? O Real Madrid também é muito frio nesse sentido, né? Mas eu entendo, a idade chega para todos, Gomes. E eu, como um bom atleta, aí te digo que a idade chega para todo mundo mesmo. Ó, vamos falar agora de Jorge Sampaoli e Bruno Fux. O Jorge Sampaoli que pediu a volta do Bruno Fux. O Jorge Sampaoli que é muito conhecido por reforços, né? Quero os reforços. Vamos falar desse assunto aqui. Mas antes, rapidinho, um recadinho para você. Hoje é sexta-feira e hoje começa a nossa ação mais incrível no nosso grupo de promoções, tá? Ela se chama Pisa Fundo Sale. É isso mesmo. A campanha mais insana de tênis que você já viu. Você já pensou pegar Nike, Adidas, Puma, ASICS, New Balance, todas essas marcas com preço de liquidação escondida? É isso mesmo. Dentro do nosso grupo, isso acontece e acontece rápido. Vou colocar para vocês aqui, ó, um QR Code na sua tela ou um link fixado no comentário. Entra agora no nosso grupo, cara, que ele tá bombando. Tem hoje e amanhã, tá? Só hoje e amanhã, sexta e sábado, rola o Pisa Fundo Sale, que é a nossa promoção. Não é sobre desconto só, tá? É sobre estar no lugar certo, com a galera certa e recebendo o que ninguém de fora vê. É coisa exclusiva com desconto lá no chão, tá? É aquele sentimento de, ó, tem um negócio aqui que ninguém tem acesso. Enquanto quem ficou de fora aí só fica chupando o dedo, né? Então faz o seguinte, ó, a regra é simples. Você entra no grupo, vê as ofertas chegando em tempo real. Hoje e amanhã são ofertas mais focadas em tênis, né? Com tênis com descontos absurdos, mas as nossas promoções normais lá vão seguir hoje e também nos dias seguintes. Você entra no grupo, vê as ofertas chegando e garante lá o teu tênis ou o que você quer, tá? E olha, ninguém vai sair sem um par lá. Todo mundo vai sair com um parzinho de tênis, que é a nossa promoção que está rolando, a Pisa Fundo Sale. Se você ainda não está lá, esse é o momento para entrar. Então chega mais, escaneia o QR Code aqui na tela, clica no link aqui embaixo, também no comentário, e vem para o grupo Promo Mil Grau, que a Pisa Fundo Sale está junto com a gente, com grandíssimas marcas aí e descontos absurdos. Fechado, meus amigos? Vamos falar de Jorge Sampaoli e Bruno Fux. O Jorge Sampaoli, que agora é técnico do Atlético Mineiro, ele fez um pedido aí, né, e para a saída do Bruno Fux do Palmeiras para ele retornar ao Galo. Então, como é que funciona a questão aqui, ó? O Sampaoli voltou, né? O Atlético Mineiro fez essa troca, anunciou a saída do Cuca e já anunciou o Sampaoli na volta ali. E o Sampaoli pediu o Bruno Fux. Ele que passou por alguns clubes do Brasil. Uma das características do Sampaoli é reforços. Quando ele chega num time, ele pede no mínimo de 5 a 6 jogadores. Reforços, né? Tem até o meme. Reforços, que ele sempre está pedindo isso. E agora ele acredita que esse elenco dele tem ainda mais opções que ele possa explorar. E dessa vez ele deixou claro, pelo menos aos dirigentes do Atlético ali, que o primeiro reforço que ele quer, pelo menos para a temporada de 2026, informação inclusive do jornalista Paulo Azeredo. Então, essa aqui acreditando a informação, Paulo Azeredo deu essa informação. O Sampaoli pediu o retorno do Bruno Fux, que está emprestado ao Palmeiras. Na época, ele não tinha muita moral, né, com o ex-treinador do Atlético, que era o Cuca, no caso, e ele acabou voltando. Não era nem o Cuca, né, quando o Bruno Fux saiu do Galo.
Ou estou errado? Eu não vou lembrar quando ele saiu se era o Cuca, mas ele não tinha muita moral com o ex-treinador do Galo, e ele acabou vindo para o Palmeiras, ele acabou optando por deixar Belo Horizonte e começar a trajetória dele no Palmeiras, e para mim ele é um ótimo zagueiro, tá? Ele é um ótimo zagueiro, ele envolveu uma saída ali junto com o Caio Paulista, foi meio que um empréstimo ali casado entre Palmeiras e Galo, os dois fizeram uma troca de empréstimos, então o Sampaoli pediu a volta do Bruno Fux. Então, esse acordo assinado entre Galo e Palmeiras é uma opção de compra ao final do empréstimo, que termina em dezembro desse ano, junto ao Palmeiras. E aí o Palmeiras tem que pagar 4 milhões de euros, 25 milhões de reais. Vale lembrar que o Bruno Fux já confirmou publicamente seu interesse em permanecer no Palmeiras. Ele já até deixou numa fala, né? Falou, por mim, com certeza eu quero ser comprado. Esse é um desejo que eu tenho, eu tô feliz aqui, quero seguir crescendo, uma decisão que eu deixo nas mãos de Deus, mas a minha vontade é de ficar no Palmeiras. Enfim, cara, uma decisão aí, óbvio, né, tem que ter a conversa entre os clubes, mas o Palmeiras tem essa opção de compra e, na minha opinião, deveria efetuar essa opção de compra, porque ele foi gigante em jogos decisivos, ele jogou bem nos jogos do Mundial, que é o que eu mais me recordo aqui, foi muito bem. Então eu acho que é um cara que pode, até porque não, ser titular futuramente da equipe do Palmeiras, né? Pelo menos é o que se espera. Eu fui resgatar aqui a linha do tempo, ele foi bem com o Milito, né? Ele tinha muita rodagem com o Milito. Aí depois chegou o Cuca e ele já perdeu minutagem, e aí culminou ele ser emprestado, né? E aí a gente fica meio sem entender, né? O Atlético Mineiro na situação que tá, o cara, o zagueiro, me parece um zagueiraço, né, até agora, o cara simplesmente perder espaço lá, né? Você vê como o Atlético Mineiro tá numa situação complicada, e eu acho que se tem um técnico ruim pro momento do Atlético Mineiro é o Sampaoli, velho. O cara que chega já brigando, querendo reforço e tal. Mas o Palmeiras, com a opção de compra, tem que comprar mesmo. O cara joga muita bola. Tem a questão do passe, né? Que hoje, pensando em Abel Ferreira, se o Abel Ferreira permanecer, o Bruno Fux tem aquilo que ele gosta também, que é o do zagueiro que consegue iniciar jogadas, né? Que era exemplo do próprio Luan e tal. Eu acho que, inclusive, o Fux vem para ocupar esse espaço do Luan, né? Que é esse zagueiro com qualidade também. E também sabe zagueirar, né? Tem muita força física, é jogador alto pra caramba. Então, tomara que o Palmeiras concretize essa compra aí, pelo amor de Deus, no São Paulo. Porque assim, o São Paulo ele vai encher o saco dos caras, vai dar 6 meses, ele vai ser demitido, o cara vai ficar lá na mão de outro técnico. Né? Então, assim, o jogador também tem que pensar nisso, e me parece que o Fux está bem decidido quanto a isso também. Se tratando de previsibilidade para carreira, né? É muito melhor para o cara, né? Pelo amor de Deus, o São Paulo ele vem, ele faz uma colônia de férias ali, depois vai embora. Mas se tratando, tem que ver a opção, tem que ver a cláusula do contrato. Se tem a opção de compra, se o Palmeiras pode efetuar a compra e ficar com o jogador independente da vontade do Galo, aí acabou, né? Aí não tem conversa. Se for desejo do Palmeiras, efetua a compra e vai catar coquinho, São Paulo. Você tá de sacanagem. O que vocês pensam a respeito aí, senhores, da situação do Bruno Fux? Você gosta dele? Acha que é um jogador importante? Tem que ficar ou não? Deixa aí nos comentários, eu quero saber sua opinião também. É muito importante aí para o nosso vídeo e para o nosso debate também. Fechado, meus amigos? Então vamos lá, vamos encerrar mais um vídeo aqui. Trouxemos para vocês 4 informações. Então, por gentileza, cara, deixa o like aí se você ficou até o final do vídeo, que é muito importante para a gente. Se você está assistindo esse vídeo na hora que ele não está em estreia, você clica em curtir pelo celular, aparece só pelo celular, viu? Tem muita gente falando que não aparece. O hypar, ele aparece só para quem curte pelo celular. Se você curtir pelo celular, vai aparecer o botãozinho hypar. Aí sim, você clica e hypa o vídeo, que ele fica melhor colocado aí no YouTube. Fechado, meus amigos? 4 informações para vocês. Jorge Sampaoli falando da convocação aí dos palmeirenses classificando suas seleções para a Copa do Mundo. Tem também o Verdão vencendo o Real Madrid e contratando uma promessa do Novo Horizontino. Fechado, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo.